Como trocar o bico da impressora 3D? Não sabe como? Está com dificuldade? Teve problema depois da troca? Este vídeo pode te ajudar. Olá, eu sou o Reginaldo e hoje nós vamos ver como trocar o bico e por que trocar o bico da impressora 3D. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Uma onde nós veremos por que trocar o bico da impressora 3D e outro como trocar o bico utilizando a impressora 3D SX5 da Seeker. Lembrando que os conceitos aqui utilizados podem ser usados em qualquer impressora que utilize o filamento. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, dê seu joinha, compartilhe esse vídeo para que possamos te entregar conteúdo que vai ajudar na sua jornada na impressão 3D. Por que trocar o bico da impressora 3D? Nós vamos analisar três cenários. O primeiro cenário é com o bico entupido. Geralmente nós notamos que as nossas peças começam a ficar com falhas, ou mesmo ela é feita toda a impressão da peça, mas ela fica fraca. Nós apertamos, ela praticamente quebra até em nossas mãos. Assim. Então nós sentimos que está fraca a peça. Isso é por estar faltando material, e o material não está sendo extrusado de uma forma correta. E também pode até faltar totalmente material, então o bico entupido e não sair nada de material. Nesse cenário, geralmente ocorre esse entupimento por alguns fatores. O principal é em questão do filamento, algumas impurezas no material do filamento. E com o tempo, a partir de sendo feitas as impressões, esse material do filamento, essas impurezas, ele acaba se aglomerando na parte interna do bico, perto da saída. Então, com o tempo, ele vai ficando ali, essas impurezas, e chega um momento que ela começa a se encrustar na parede interna do bico. E começa a dar falta de filamento ou até mesmo entupir o bico 100%. Ele vai se encrustando ali, encrustando, até que chega um momento que ele entope ou diminui o diâmetro do bico, onde podemos ver nas peças as falhas de impressão. O nosso segundo cenário é pela necessidade de troca do bico. Então, nesse cenário, nós vamos estar analisando a troca do bico por uma necessidade de que vai trocar por um bico de um diâmetro maior ou um diâmetro menor. O diâmetro maior, na maioria das vezes, nós vamos fazer a troca pela necessidade de ganhar um tempo na impressão, que nós vamos ter uma impressão que nós fazemos com o bico 0,4, que demoraria meia hora, o bico 0,6, talvez essa mesma impressão pode demorar 18 minutos, 20 minutos. Então nós vamos ganhar tempo na impressão. E também na parte mecânica, com uma peça impressa com um bico maior, geralmente ela tem uma resistência mecânica maior. No caso de um bico menor, um bico 0,2 ou um bico 0,3, seria para nós melhorarmos as nossas características da peça. Então, com um bico menor, nós vamos ter mais detalhes. Vamos imprimir alguma peça em miniatura, nós vamos ter uma maior clareza nos detalhes impressos da peça. No nosso terceiro cenário, temos a necessidade da troca do bico por desgaste. Mesmo sendo um bico de metal, com o tempo, geralmente a partir de umas 500 horas, o bico tem um desgaste, tanto na parte interna como na ponta do bico. Esse desgaste na parte interna ele se dá geralmente pelo fluxo do filamento e na parte da ponta do bico, tendo um aumento no diâmetro do bico, ele tem esse desgaste pela fricção que se dá na saída da primeira camada entre o bico e a mesa. Como esse filamento sai espremido nessa primeira camada, ele tem um atrito muito grande na ponta do bico, onde gera esse desgaste. E com o tempo, esse desgaste ele aumenta o diâmetro do bico. E com isso, nós temos uma inconsistência no fluxo do filamento. Nós vamos fazer a troca do bico agora utilizando a impressora 3D SX5 Seeker, com algumas dicas que vai te ajudar a não causar nenhum problema ou gerar algum erro. E o passo a passo que você tem que seguir para efetuar a troca do bico corretamente. Aqui estão algumas ferramentas que nós vamos utilizar para fazer essa troca. Vamos utilizar um alicate universal, uma chave canhão 7 mm, uma chave de boca 7 mm, e no nosso caso na impressora está um bico 0,4
e nós vamos utilizar um bico 06 na troca. E nós podemos ver, os bicos eles têm uma marcação, uma gravura em cada bico, mostrando qual que é o diâmetro do bico. No caso, nesse bico nosso aqui, está marcando 0,6 de diâmetro. Então são essas as ferramentas que vamos utilizar para a troca e o bico. Então agora vamos fazer a troca do bico. Primeiramente vamos ligar a impressora. Toda vez que vamos fazer alguma troca de bico, alteração no hot end, nós temos que aquecer o hot end. No meu caso aqui, eu estou utilizando o filamento PLA na impressora, então eu vou aquecer para PLA, para que eu possa estar mexendo no bico. Pois o bico ele fica ali soldado com o filamento que fica lá dentro, entre o bico, entre a garganta, entre o hot end. Então, primeiramente, nós temos que aquecer o bico e retirar esse filamento ali. Então, aqui pelo LCD da impressora, nós vamos em temperatura. Nós podemos ir aqui em bocal, que você vai estar aquecendo diretamente. Onde eu poderia aquecer a 200 graus. Que já vai iniciar o aquecimento. Aqui nós podemos ver a parte do bico está a 112 graus e vai chegar até a 200. Ou nós poderíamos também ter ido, que tem as opções PLA, ABS, PETG, poderíamos ter ido em PLA, pré-aquecer a extrusora, também ele ia jogar a 200 graus. Então, primeira parte isso, aquecer. Segunda parte, nós vamos erguer o eixo Z da impressora até uns 180 milímetros. Se fosse uma Core XY, você iria abaixar a mesa, para que possamos ter uma área ali onde vamos trabalhar na troca do bico. Então, vamos novamente em movimentação. Primeiramente aqui eu vou ir na origem, relaxar os 3 pontos do X, Y e Z. Isso, relaxou os pontos. Agora vamos ir em movimento novamente, mover eixo, que nós podemos mexer cada eixo individual. No nosso caso, vamos mover o eixo Z em 10 milímetros por vez. Vamos mover ele até 185 milímetros. Podemos voltar e aguardar ela chegar até em cima. A temperatura já chegou a 200 graus. Como já está a 200 graus, nós podemos ver aqui que mostra do bico. Nessa outra parte aqui mostra o aquecimento da mesa. Aqui é o bico. Então nós vamos agora retirar o filamento. No meu caso que eu estou com filamento de PLA. Então apertamos a extrusora e vou retirar o filamento. Vou retirar todo o filamento. Então agora nós podemos ver que está alto já o hot end nosso, então nosso eixo mais subiu, está alto aqui. E podemos ver aqui pelo LCD que está a 200 graus. Mas agora tem uma parte importante que nós temos que entender. Nós vamos segurar com o alicate no bloco aquecedor. Mas não é aconselhável fazer isso com a impressora ligada. Mas esse procedimento nós temos que fazer rápido. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos desligar a impressora, segurar o bloco e com a chave de boca 7 milímetros, no caso que é esse bico aqui, ou a chave canhão, nós vamos soltar o bico. Nós não podemos diretamente pegar a chave e soltar o bico sem segurar o bloco. Nós vamos começar a desrosquear o conjunto e isso vai poder ter vazamento de filamento. Ok? Então vamos lá, vou desligar a impressora. Aí vamos segurar o bloco aquecedor. Cuidado para segurar ele onde que não tem. Segurei o bloco aquecedor
com a chave canhão eu solto o bico. Então, soltei o bico. Vou retirar esse bico aqui. O outro bico, como está frio, eu posso colocar ele com a mão. Só não posso demorar muito, porque senão vai esquentar ali e queimar a mão. Então, coloquei um pouco. Novamente, eu vou segurar o bloco com o alicate e vou apertar esse bico. Apertei. Poderia também estar fazendo esse mesmo procedimento com uma chave. Apertei. O que eu faço? Novamente, ligo a impressora. Vou na parte de aquecimento, temperatura, pré-aquecer PLA, pré-aquecer extrusora. O que eu vou fazer? Eu vou aquecer novamente a extrusora até a 200 graus e vou dar um reaperto. Então, o processo é o mesmo. Eu vou aquecer a 200 graus, vou desligar a impressora e dar um reaperto na impressora, no bico que nós acabamos de colocar ali, que no nosso caso é um bico, estava um bico 04, nós trocamos para um bico 06. Então, vamos aguardar o aquecimento. É muito importante esse reaperto após, pois vai estar quente ali, vai ter já toda a dilatação do material, do metal. E porventura também, se tem algum acúmulo de filamento na rosca ali do bloco, ele não vai dar um aperto bom se tiver frio o conjunto. Então, com o conjunto quente, você vai ter um aperto bem melhor. Então, chegou a 200 graus. Novamente, eu desligo a impressora. Impressora desligada, novamente, eu seguro o bloco e dou um reaperto. Também não é excessivo, mas é um aperto. Ok. Está trocado o nosso bico da impressora 3D. Ok, agora com o bico trocado, novamente nós ligamos a impressora. Vamos na parte de aquecimento novamente. Então, podemos ir aqui na parte de temperatura. Como eu vou colocar novamente o filamento de PLA, eu vou colocar 200 graus, que é uma temperatura padrão para PLA, mas dependendo do modelo do filamento, pode ser 190, 180, 210. No meu caso aqui, o que eu estou utilizando é 200 graus. Vou aguardar chegar a 200 graus. Enquanto isso, eu vou pegar o filamento que eu retirei da impressora com o alicate de bico, um alicate corte. Toda vez que retirarmos, vamos fazer um corte em diagonal no filamento, fica mais fácil de nós colocarmos. E vamos fazer um pequeno endireitamento nele aqui, para ele ficar reto para que possamos colocar. Então, a temperatura está chegando a 200 graus, vamos colocar o filamento. Então, novamente, no meu caso que a impressora tem sensor de filamento, então eu passo pelo sensor de filamento, aperto a extrusora e colocamos o filamento. Por que estamos fazendo essa parte aqui? Nós vamos colocar o filamento e toda vez que colocamos o filamento, trocamos o filamento, temos que ir colocando até o filamento sair lá no bico. Olha lá, está saindo. O filamento saiu lá no bico. Essa parte, tanto da troca do bico ou do filamento, está ok. Agora, o próximo passo é iniciar alguma impressão. Se após a troca do bico ainda tiver algum problema com a parte de fluxo de filamento ou não tiver saído filamento, veja a nossa descrição desse vídeo que vamos ter um link no vídeo que falamos sobre detalhes do Hot-End. Todas as partes, possíveis problemas e também possíveis soluções para os problemas que mencionamos no vídeo. Se você faz a troca do bico de uma forma diferente,
ou usa outras formas, nos deixe um comentário. Se tiver alguma dúvida também, para que possamos estar fazendo mais vídeos que possam ajudar mais pessoas que trabalham com impressoras 3D. Até a próxima!